pedir ao nosso irmão presbítero Rogers que nos conduza a Deus, uma oração de gratidão ao Senhor. Os irmãos podem sentar, nós vamos ter um último cântico. Você que veio preparado para devolver ao Senhor o seu dízimo e sua oferta, você tem a oportunidade nesse momento. Nós sabemos que nós adoramos ao Senhor de várias maneiras, por meio das nossas orações, por meio da leitura da palavra, ajudando o necessitado, também contribuindo com a obra do Senhor. Por isso, se você veio preparado para devolver ao Senhor o seu dízimo e sua oferta, enquanto nós cantamos essa canção dizendo: eis-nos aqui, Senhor, você tem essa oportunidade. Fazes carinhas,
Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Somos falhos, somos pecadores, mas nessa manhã nós cremos que de fato o Senhor é um Deus misericordioso e não aceita, ó Deus, os nossos louvores apenas pelas nossas atitudes, porque nós sabemos que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície, mas o Senhor recebe o nosso louvor, as nossas orações, os nossos dízimos, olhando para a obra de Cristo Jesus, daquele que morreu no nosso lugar, daquele que entregou-se por nós. É por isso que nessa manhã, Deus, nós pedimos, tem misericórdia de nós, que nós possamos nos parecer mais e mais contigo, como nós cantamos nessa manhã, que nós possamos crescer mais de fé em fé, que nós possamos lembrar de estarmos sempre dispostos para a obra do Senhor, dizendo: eis-nos aqui, eu venho me derramar, eu venho dizer que eu te amo, Senhor. Que essa possa ser a nossa oração. Tire de nós toda hipocrisia, Deus, afaste de nós tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor possa abençoar a tua igreja, pedindo que o Senhor possa abençoar os irmãos que têm sido fiéis, ó Deus, nos dízimos e nas ofertas, os irmãos que têm contribuído com a reforma, com esse projeto, ó Deus, de aumentar, ampliar esse espaço de culto, para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, em nome de Jesus, que não venha faltar o pão, ó Deus, na casa dos nossos irmãos. Pelo contrário, ó Deus, que eles possam sempre presenciar o cuidado e a boa mão do Senhor sobre a vida deles. Essa é a nossa oração, grato por tudo em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar o pessoal que está conosco também. Hoje, na nossa página do Facebook, estamos com um problema na nossa internet, por questões físicas mesmo, por conta da nossa reforma, mas mesmo assim, estando na página do Facebook, consegue nessa manhã louvar a Deus conosco e receber da palavra do Senhor. Nós queremos, antes de começar o nosso estudo aqui nessa manhã, orar agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Alda. A igreja esteve orando por ela ontem, foi submetida a uma cirurgia de emergência e graças a Deus a notícia que o seu Messias passou para nós é que ela já está bem, está se recuperando lá no Hospital Santa Casa. Então nós vamos orar e vamos agradecer a Deus que ouve e atende as nossas orações. Senhor, Tu és o Deus da vida e nessa manhã nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Dona Alda, que foi submetida a um procedimento cirúrgico e pela graça do Senhor já se recupera. Que o Senhor possa abençoar que a nossa irmã em mais essa fase supere e retorne em breve, ó Deus, para o seu lar, para o seio da sua família e da nossa igreja. Nós expressamos assim a nossa gratidão pela vida dela e colocamos na Tua presença cada um dos irmãos e irmãs e familiares que têm enfrentado qualquer tipo de enfermidade. Que o Senhor os visite nessa manhã também, dispense da Tua graça, curando e restaurando as suas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos no meio de um processo de eleição para líderes da nossa igreja e nos últimos 2 domingos nós falamos sobre a importância do diaconato na igreja, do presbiterato, sobre a escolha dos nossos líderes. E quero pensar com vocês um pouco nessa manhã para fechar essa série de 3 mensagens a respeito da dinâmica e do ministério da igreja. Para isso eu quero convidar vocês que abramos juntos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Peço também que o pessoal que está conosco pela internet, que compartilhe o link aí do Facebook e nos ajude a avisar o pessoal que está conosco, né, também nessas transmissões online, a compreenderem que a transmissão está sendo feita nessa manhã pelo Facebook e não pelo YouTube, por questões técnicas nossas aqui. Então compartilhe aí o vídeo do Facebook, deixe também o seu gostei, porque isso gera mais engajamento, mais visualizações, e assim mais pessoas podem ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1.
A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, para entendermos a dinâmica e o ministério da liderança da igreja na igreja, é urgente que nós também entendamos a dinâmica e o ministério da igreja na igreja. Isso porque nós vivemos num momento cultural onde nós somos fortemente influenciados pelo contexto cultural e social que nós vivemos. Por exemplo, se uma família sai de casa no sábado à noite com destino a uma pizzaria, a um restaurante, a uma lanchonete, ela espera chegar naquele lugar onde ela vai pagar para ser atendida, que ela seja bem atendida, que ela receba uma boa comida, que ela receba um bom tratamento, que ela saia dali satisfeita e assim ela volte para casa. Se um pai ou uma mãe se esforça e trabalha e Deus lhe permite, dando condições a eles que coloquem os seus filhos, por exemplo, numa escola particular, eles vão se esforçar, eles vão trabalhar, muitas vezes eles vão economizar de um lado ou do outro para colocar os seus filhos naquela escola e espera-se que aquela escola preste um bom atendimento, dê boa educação para os seus filhos e os seus filhos saiam dali aprendendo e preparados para o Enem, para a faculdade e assim por diante. Ainda que seja uma escola pública, uma vez que nós pagamos os nossos impostos, a gente espera que o Estado também ofereça uma educação a contento e satisfatória aos nossos filhos. E assim a gente poderia ilustrar vários e vários exemplos aqui, falar de várias e várias circunstâncias, onde nós vivemos dessa forma, esse capitalismo, onde nós pagamos por um lado e esperamos que haja uma contrapartida, uma assistência, um retorno em atendimento por outro lado. A nossa geração cresceu dessa forma, né? Nós chegamos a um certo lugar, numa certa localidade e indo ali esperamos ser bem atendidos, indo ali esperamos que os funcionários, que os proprietários nos tratem bem. Se vamos a um teatro, se vamos a um jogo de futebol, se vamos a uma apresentação circense, enfim, via de regra nós queremos que as nossas expectativas sejam supridas, porque ao final das contas nós estamos ali para ser bem atendidos. Se de uma forma ou de outra aquilo ali causa um desagravo em mim, se de uma forma ou de outra aquilo ali não supre minha expectativa, seja na primeira, na segunda, na terceira vez, eu simplesmente não retorno mais ali, vou no outro restaurante, levo meu filho para outra escola, vou assistir um outro espetáculo, enfim.
nós vamos procurar algo que de fato venha satisfazer as nossas necessidades mais íntimas e mais pessoais. E qual o problema disso? No primeiro momento, nenhum. Porque de fato, quando você procurar algo que venha a suprir a sua necessidade, a sua expectativa, e uma vez que de fato existe essa troca entre aquele que presta o serviço e entre aquilo que eu vou pagar para esse serviço prestado, não há nada mais justo. E, por exemplo, se eu for atendido numa loja, num comércio, num supermercado, e aquilo ali não atender às minhas necessidades e às minhas expectativas, eu vou ter o concorrente, e assim o capitalismo ele vai direcionando as nossas escolhas e as nossas ações também, porque nós vivemos numa sociedade assim, num mundo assim e num contexto assim. Mas por que você está falando disso, pastor? Estou aqui para ouvir a Bíblia, estou aqui para ouvir a palavra de Deus. Você começa falando aí de capitalismo, começa aí falando de moeda, de troca, de expectativa. Eu estou dizendo isso, queridos, porque a cultura que nós estamos inseridos, muitas vezes sem perceber, afeta diretamente a nossa compreensão como igreja também. Se você perceber, não são poucas as campanhas midiáticas que tentam de alguma forma atrair a atenção das pessoas para que possa de alguma forma oferecer algo que venha suprir a expectativa das pessoas. E aí você tem campanhas de prosperidade, onde muitas vezes aquela pessoa que está perseguindo uma prosperidade, quando ela ouve que em determinada igreja, se ela fizer tal coisa, ela vai receber tal bênção, ela vai se direcionar para lá. Se você vê alguém que está lutando com alguma enfermidade, com algum problema no casamento, ou seja lá qual for a situação interpessoal, e em determinada igreja faz certa propaganda, certo anúncio, que é ali que ela vai encontrar a solução para o seu problema, é para ali que ela vai se direcionar. De maneira que, dentro desse advento do neopentecostalismo que nós temos vivido desde a década de 60, 70 para cá, foi se criando também uma cultura seletiva dentro do povo de Deus sobre onde eu estarei. E, de maneira geral, internamente, na mente e no coração, fica-se o seguinte: eu estarei onde eu for melhor atendido. Eu estarei onde forem suprir de uma maneira mais objetiva as minhas expectativas. E o grande ponto, queridos, é que a Igreja do Senhor Jesus ela não existe para atender às nossas expectativas. A Igreja do Senhor Jesus ela existe para nos abençoar nas nossas necessidades. E é disso que Paulo está tratando aqui com os Efésios. Como eu falei para os irmãos no domingo passado, a igreja de Éfeso ela tem um papel central no Novo Testamento. A igreja de Éfeso ela vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, e esse é um lugar, é uma base onde Paulo se estabelece por volta do ano 50, para que a Ásia fosse evangelizada, fosse alcançada. E ele fica nessa cidade um tempo muito maior do que ele jamais ficara em qualquer outro. 10 anos depois que ele passa por ali, agora Paulo está preso em Roma, quando ele escreve uma carta para aqueles irmãos, lembrando aqueles irmãos quem eles eram antes de Cristo, qual que era a situação deles sem Cristo, o que Cristo havia feito por eles e o que eles haviam agora sido transformados e tornados por causa da graça de Cristo na vida deles. E aí Paulo usa nessa carta 3 figuras para lembrar a igreja, para mostrar para a igreja de Éfeso quem eles eram agora em Cristo. Paulo usa a figura de um templo, Paulo usa a figura de uma família e Paulo usa a figura de um corpo. Esses 3 para mostrar para eles quem eles eram agora em Cristo, e uma vez que eles eram um templo, é justamente como pedras vivas que estavam unidos ali, eles tinham agora a presença de Deus, não mais manifestada no Monte Sião, não mais manifestada no templo, mas agora manifestado no coração e na vida de cada um do povo de Deus. Era o povo que recebia a presença de Deus e vivia o Evangelho de Deus por meio de ações práticas. Uma vez que eles eram uma família, eles não eram mais estranhos, eles eram irmãos. Eles eram filhos agora do mesmo pai. E uma vez que eles eram um corpo, eles estavam agora unidos. Eles estavam numa dependência mútua. Eles recebiam agora, da mesma graça, do mesmo Deus, dons e talentos que se abençoariam mutuamente e juntos abençoariam o mundo onde eles estivessem. É por isso que Paulo começa esse capítulo 4, e você pode ir acompanhando na sua Bíblia, rogando
Ou seja, quando Paulo ele roga, ele está chamando a atenção, ele está fazendo uma súplica, e ele está dizendo: olha, eu, prisioneiro no Senhor, eu que estou aqui preso por causa do Evangelho, eu quero chamar a atenção de vocês, andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Aqui Paulo começa literalmente chamando os irmãos para perto e fala: presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vivam de acordo com quem vocês são. Ajam de acordo com a maneira que vocês devam agir. A expressão modo digno da vocação aqui é uma expressão militar. Conhecido na época, um soldado romano, um cidadão romano, ele tinha um modo digno pelo qual ele se portava, ele tinha uma maneira pela qual ele deveria agir. É uma questão cultural aqui que trazia para eles no dia a dia, no contexto onde eles estavam, o fato de que, uma vez que eram cidadãos romanos, soldados romanos, eles deveriam cumprir uma série de posturas, de ações, de posicionamentos que revelariam na prática quem eles eram. Então Paulo está usando essa expressão para dizer: olha, vivam no cotidiano, no dia a dia, de uma forma que vai revelar para as pessoas e para vocês mesmos quem vocês são em Cristo Jesus. E aí ele começa a destrinchar esse modo digno que eles devem andar. Olha, como é que eles devem andar? Com toda humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, ou seja, apoiando uns aos outros, dando apoio, dando suporte. Em amor, verso 3, esforçando de maneira diligente para preservar o quê? A unidade do Espírito, no vínculo da paz. Porque aí Paulo vai lembrar: meus irmãos, existe um só corpo, que é a igreja, que é o povo de Deus. Existe um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que habita no povo de Deus. Então, da mesma forma que vocês foram chamados também, numa só esperança. Quem que é a nossa esperança? É Cristo. A esperança da glória, da vossa vocação, do chamado que vocês receberam. E ele continua: existe um só Senhor, que é o Senhor Jesus, uma só fé, que é a fé cristã, a fé apostólica, um só batismo, que é a aliança do povo de Deus com Deus, quando inicia na caminhada com Cristo, um só Deus, que é Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo prepara esse pano de fundo para aquilo que ele vai trazer aqui do verso 7 até o verso 16, que é justamente a dinâmica e o ministério da igreja. Paulo vai mostrar para nós aqui, irmãos, qual que deve ser a nossa visão e qual que deve ser a nossa ação enquanto povo de Deus, enquanto igreja. Olha só o que ele retoma no novo parágrafo aqui, no verso 7, o assunto da graça, quando ele vai dizer assim: e a graça, o favor de Deus, foi concedido, foi dado a cada um de nós gratuitamente, é disso que ele vem falando, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, aí ele cita uma passagem lá do Antigo Testamento, né? Quando ele subiu às alturas, quem subiu às alturas? Cristo. Levou cativo o cativeiro, ou seja, pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta e concedeu dons aos homens. Presta atenção aqui. Concedeu dons aos homens. Concedeu capacitações espirituais aos homens. Que homens que são esses? Todos aqueles que ele salvou. Os cativeiros que ele libertou. Aqueles que estão em Cristo recebem dons. O primeiro dom que a gente recebe é o dom da fé. A gente só crê porque ele nos fez crer. A gente só entendeu porque ele nos fez entender. Então, o primeiro dom que um cristão recebe é o dom de crer em Deus. É o dom da fé. Depois, nós somos capacitados, recebemos vários dons para servir no corpo de Cristo. E é disso que ele vai tratar aqui para frente, olha só. Ora, verso 9. Como assim? O que quer dizer subiu? Senão também que ele havia descido até as regiões inferiores da terra. Peraí, Jesus só subiu, só voltou ao Pai, porque um dia ele se despiu da sua glória, ele abriu mão da sua glória e habitou entre nós. Ele se humilhou a tal ponto de morrer numa morte violenta, terrível, abominável, morte de cruz.
Aí ele continua no verso 10: aquele que desceu, ou seja, Jesus, aquele que se despiu da sua glória e habitou entre nós e se encarnou como homem, é também o mesmo que subiu, que morreu, que ressuscitou e agora está acima de todos os céus para encher, para completar todas as coisas. E o que que esse Jesus que desceu e que subiu e que completa todas as coisas e que dá dons para os homens, o que que ele fez com a igreja? Como que ele projetou a igreja? Como que ele dinamizou a igreja que continuaria a missão que ele começou aqui, quando ele esteve aqui? Olha o que que ele faz no verso 11. Primeiramente, ele concedeu uns para apóstolos. Lembra dos dons que ele deu? Ele deu dons para uns serem apóstolos. Quem são esses apóstolos? Aqueles 12 que ele escolheu para andarem com ele, para viverem com ele, para aprenderem dele por 3 anos, dia e noite, juntos, recebendo em primeira mão essa missão. Esses que estabelecem os fundamentos da fé cristã. Esses que vão continuar a obra em Atos, quando Jesus volta para o Pai. E são apenas esses. Esses que estiveram com Jesus são os apóstolos, que recebem essa função e essa missão. Mas outros ele concedeu para serem profetas, para trazer a revelação de Deus para o povo de Deus, para trazer a vontade de Deus para o povo de Deus. Mas outros ele concedeu para serem evangelistas, para registrar o evangelho. A palavra evangelho é uma palavra grega, significa boas notícias, boas novas. Quais são as boas notícias? Quais são as boas novas? A mensagem de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Existe esperança, a morte não tem a palavra final, Deus está no controle. Jesus veio resgatar o povo de Deus para estar com Deus pela eternidade, para reinar com Deus na vida eterna. E esses evangelistas, eles vão registrar o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas eles também vão proclamar o evangelho, vão levar o evangelho adiante às outras nações, às outras pessoas. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que ele concedeu outros para pastores e mestres. A melhor expressão aqui para pastores e mestres no grego, no original, ele não está falando aqui de 2 classes de pessoas, pastores aqui e mestres aqui. Não, ele está dizendo que Jesus concedeu pastores mestres, ou seja, aqueles que vão pastorear a igreja, aqueles que vão aconselhar a igreja, aqueles que vão cuidar da igreja e aqueles que vão orientar a igreja, ensinar a igreja, discipular a igreja à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho, que são chamados de mestres, no sentido de professores. A ideia é essa, de docentes, de ensinadores. Então foi Jesus quem concedeu dons a esses homens, numa função aqui de liderança, sejam os apóstolos, sejam os profetas, sejam os evangelistas, sejam os pastores mestres. Mas para que Jesus fez isso? O verso 12 fala que ele tinha um propósito. Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo quando ele faz isso. Olha o verso 12. Com vistas, com propósito, com a intenção de aperfeiçoamento dos... Quem? Santos. Quem são os santos que Paulo está dizendo aqui? São os efésios, são os membros da igreja, não apenas de Éfeso, mas da igreja do Senhor Jesus. Isso aqui inclui todos nós. Jesus estabelece esses líderes, dá dom a esses líderes, concede para esses líderes a função de ensinar, de pastorear, de cuidar, de orientar, de visitar, de aconselhar, de acalentar, de ajudar, mas com um propósito. Não é um fim em si mesmo, a liderança não é um fim em si mesmo, o diaconato não é um fim em si mesmo, o presbiterato não é um fim em si mesmo, o pastorado não é um fim em si mesmo, tem um propósito, é o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento aqui, irmãos, tem a ideia de lapidar, tem a ideia aqui de purificar, tem a ideia aqui de crescimento, de amadurecer. Para quê que a liderança tem que aperfeiçoar os santos? Ainda no verso 12, para quê? Para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Serviço de quem, meus irmãos? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço.
Hã? Serviço de Deus. O que mais? A liderança vai instruir, vai cuidar, vai pastorear, vai orientar, para que os santos sejam aperfeiçoados. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Os crentes, os membros são aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Serviço de Deus. Serviço do crente para Deus. Ministério do membro para Deus. O serviço do reino. A obra de Deus, seja o serviço que vem da parte de Deus ou o serviço que eu presto a Deus. Para quê? Olha aí, segue ainda no verso 12. Para que os membros devem ser aperfeiçoados para desempenhar o serviço para Deus? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. Os membros. Somos nós. Então perceba que como é que a igreja é edificada? Como é que a igreja é abençoada? A ideia de edificação aqui aponta para aquela figura, lembra? Que Paulo está trabalhando aqui com os Efésios. A igreja é um templo. Está vendo a nossa construção, a nossa edificação aqui? Fura buraco, enche de cimento, põe ferro, amarra, vem tijolo, vem cimento, vem armação, vem ferragem, edificando. Para que serve uma edificação? Para um propósito. Um lugar, um templo, um ambiente, um salão edificado vai servir com um propósito. Ok? Então, para que a igreja tem que ser edificada também? Para que ela sirva para um propósito. Então, olha só, para a edificação do corpo de Cristo. A ideia de edificação, crescimento. A ideia de edificação, completude. A ideia de edificação, funcionamento. Então a igreja vai ser edificada, vai estar completa, vai funcionar, vai ser bênção, à medida que os santos desempenharem o seu serviço. Os santos, os membros, os crentes vão desempenhar o seu serviço à medida que forem aperfeiçoados. Os santos serão aperfeiçoados à medida que forem cuidados, pastoreados, discipulados, instruídos pelos líderes da igreja. Quem são os líderes da igreja? São aqueles que eu vou votar. São aqueles que eu vou escolher. São aqueles que Deus vai levantar no meio do povo dele para ter esse trabalho de condução do povo de Deus para a edificação da igreja de Deus. Está vendo a importância, irmãos? Da oração, da busca por Deus, da consagração, do preparo por parte da igreja, mas também a importância dos homens de Deus em se preocuparem justamente com esse ponto aqui, a liderança da igreja se preocupar de tamanha responsabilidade. Ao passo que também Paulo vai dizer lá em Timóteo que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. E por que é uma excelente obra aqueles que lideram a igreja? Porque nas mãos deles está o fruto da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Agora, Paulo, até quando que isso tem que acontecer na igreja? Olha só o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, a fé cristã, ela seja o ponto comum entre todos nós. Os interesses de Deus sejam os nossos interesses, a vontade de Deus seja a nossa vontade, os anseios de Deus sejam o nosso anseio, os propósitos de Deus sejam os nossos propósitos. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus mais e mais e mais, se tornar íntimo de Jesus mais e mais e mais, andar com Jesus mais e mais e mais. Até que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade. A expressão varonilidade vem de varonil. É uma expressão que tem a ver com um corpo formado, um corpo maduro. Tem a ver com a ideia de ser um homem. Ele usa um termo no masculino aqui, mas ele não está falando só para os homens, ele está falando para a igreja de maneira geral. Perfeita varonilidade é aquele camarada que amadureceu fisicamente, espiritualmente, socialmente. É aquele que não é uma criança. É aquele que não dá birra, é aquele que não é jogado de um lado para o outro, é aquele que sabe, né, o que ele tem que fazer, por que ele levanta cedo, por que ele está indo trabalhar, o que ele quer da vida. É essa a ideia. Até que todos cheguemos
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o alvo que Paulo estabelece para a igreja. Crescer de tal forma, amadurecer de tal forma, se capacitar de tal forma que vai ser igualada com a estatura de Cristo, com a plenitude de Cristo. E aí nós sabemos, irmãos, que esse alvo não é para essa vida. Porque Paulo vai escrever e vai dizer, olha, por enquanto nós vemos ele como num espelho, Jesus. Mas um dia nós o veremos face a face, quando ele voltar para nos buscar. E naquele dia, esse processo de crescimento, de maturidade, de santificação terá chegado ao final. Então nós seremos como ele é. Como ele é? Santo, perfeito, corpo glorificado, imortal, vivo para sempre, cheio de glória, e reinaremos com ele pela eternidade. Mas onde é que tudo isso começa? Lá na liderança. No preparo, na consagração para servir, no preparo, na escolha dos nossos líderes, no preparo e na busca em oração com temor e tremor diante do Senhor. Agora, para que isso tem que acontecer, Paulo? Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos. Como meninos, Paulo? O que isso quer dizer? Ele continua no verso 14. Agitado de um lado para o outro. Já viu como é que é menino? Principalmente quando chega na casa dos outros. Chega lá, você vai ficar quietinho. Aí chega lá assim, ainda mais se tem outro menino, o que vai acontecer? Pronto. Aí começa a correria, começa a quebradeira, começa agitado, não tem comportamento, não tem essa atitude varonil, perfeita, estatura plena. Por quê? Porque são crianças. Porque são crianças. Mas aí Paulo usa a expressão de criança aqui, não no sentido pejorativo, é porque a criança, olha, ó, só levada ao redor por todo o vento de doutrina. Uma criança, se você contar para ela, olha, a história do lobo mau, do chapeuzinho vermelho, ela vai acreditar naquilo. Ela vai comer, e infelizmente, eu fico pensando aí a cultura lá atrás, né? Muitas vezes minha mãe me fez dormir, batendo nas minhas costas assim, falando pro bicho papão sair de cima do telhado, pegar esse menino que não quer dormir sossegado. Dormia traumatizado, de medo. Mas se você falar que o bicho papão está em cima do telhado, a criança vai ficar quietinha, vai dormir de medo. Se você falar que o lobo mau pegou a chapeuzinho vermelho, ela vai ter aquela ideia lá, e o lobo mau conversando, o lobo mau lá dos 3 porquinhos, ela vai acreditar. Paulo está dizendo que o homem que não é maduro em Cristo, a pessoa que não é madura em Cristo, vai acreditar em muita coisa. Vai acreditar na propaganda que está na porta de determinada igreja, denominação, dizendo, vem aqui hoje que é o culto da libertação com um homem que morreu esfaqueado, foi no inferno e voltou. Parece absurdo, mas eu já vi faixa assim. Ex-bruxo, ex-feiticeiro e tal, termos aqui que não dá nem para usar. Por quê? Porque isso impressiona. Como eu falei para vocês em outra ocasião aqui, o culto das frutas voadoras, chuva de ouro, dente de ouro, a cena aparecendo as pessoas, fogo no monte, essas coisas que, se eu não for maduro em Cristo, eu vou correr atrás, vou ser impressionado por isso, vou ser levado a vender minha casa, meu carro, achando que se eu levar e fazer tudo na fogueira santa de Israel, Deus vai me dar o dobro e o triplo das coisas que eu estou consagrando aqui. Paulo está dizendo, é preciso crescer, amadurecer, para não ser mais como criança, levado de uma doutrina para outra, de um lado para outro, de um engano para outro, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que alguns hereges induzem as pessoas ao erro. Olha o papel da liderança. Proteger a igreja do erro, do engano, da heresia, do falso ensino, da toalha com suor, da caneta ungida, da rosa não sei das quantas, da caneta não sei do que, do sal não sei da onde, coisas que menino acredita, mas que o homem de Deus, a mulher de Deus está preparado para esse tipo de coisa. E por que o homem de Deus e a mulher de Deus rejeita essas heresias? Porque a liderança capacitou a igreja, instruiu a igreja, pastoreou a igreja, informou a igreja, alertou a igreja, cuidou da igreja.
Aí Paulo vem no verso 15 e diz: mas, ou porém, todavia, contudo, ele vai concluir o seu raciocínio. Seguindo a verdade em amor. Qual verdade que é essa? A palavra. Quem é a palavra? O verbo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguindo Jesus, seguindo a doutrina cristã, seguindo a palavra de Deus, cresçamos, amadureçamos, nos desenvolvamos em tudo nele. Nele quem? Em Cristo, porque ele é a cabeça, olha só. Naquele que é a cabeça. Cabeça do quê? Do corpo. Lembra? Nós somos o corpo. A cabeça não é o presbítero. A cabeça não é o pastor. A cabeça não é o conselho. A cabeça é Cristo. Nós somos o corpo que, bem ajustado, saudável, a ideia é essa. É bem ajustado aqui, na ideia de sadio, consolidado, amadurecido, fortalecido, crescido, pelo auxílio de toda a junta, a articulação, né? Os membros estão aqui funcionando segundo a justa cooperação de cada parte. O pé faz o papel dele, a mão faz, o coração faz, o fígado faz, a boca, a orelha, o corpo está sadio, está funcionando, cada membro está vivendo o seu dom, seu ministério, seu chamado, sua vocação, está envolvido, está participando, está crescendo, está abençoando. Quando a igreja está assim, todo mundo sendo abençoado e abençoando uns aos outros, a própria igreja efetua o seu próprio aumento, seu crescimento espiritual, seu crescimento numérico, para edificação, para capacitação, para formação de si mesmo, em amor. Em amor. Meus irmãos, igreja não é restaurante, onde eu pago uma taxa para ser bem servido, para ser bem atendido, para suprir as minhas expectativas. Igreja não é loja, não é shopping, onde se eu não acho o produto que eu estou procurando, eu vou procurar um outro. Igreja não é escola, que eu estou lá pagando a mensalidade, quero que as coisas aconteçam e fluam de acordo com as minhas expectativas, de acordo com o meu ponto de vista. Igreja é a comunidade do povo de Deus. Perceba que em todo o tempo os termos estão aparecendo aqui no plural. No plural. A igreja não é o pastor que faz acontecer. Igreja não são os presbíteros que fazem acontecer. Igreja não são os diáconos que fazem acontecer. Igreja não é a SAF que faz acontecer, não é o PH que faz acontecer, não é a terceira idade que faz acontecer, não é o MP, não é a UPA, não é o CP que faz acontecer. Igreja é o povo de Deus fazendo acontecer por meio da palavra de Deus e a ação do Espírito de Deus na condução da liderança de Deus para a glória de Deus. Igreja, meus irmãos, não é um lugar que eu vou. Igreja é algo que eu sou. A igreja Betânia não é esse lugar, porque se cair uma bomba aqui, se esse lote for condenado, se abrir um buraco aqui, se a gente se reunir lá na Praça Cívica, a igreja Betânia vai estar lá, porque a igreja Betânia é onde nós estivermos. Mas se durante a semana você estiver na sua casa, eu na minha, o irmão na dele, a igreja Betânia é ali, porque onde eu estou, eu sou a igreja do Senhor. Por isso a gente tem que achar o nosso lugar no corpo de Cristo. Olha, eu estou cansado, olha, eu estou doente, olha, eu estou com uma ocupação ou outra. O que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso interceder. Algum irmão ou alguém vem falar mal, vem fazer alguma crítica, alguma fofoca, eu posso cortar na raiz. O que eu posso fazer para edificar esse corpo, para abençoar esse corpo, para ser bênção nesse corpo? Porque nós vivemos num tempo hoje, meus irmãos, eu quero só fazer um parênteses, eu não estou dando nenhum recado aqui, tá, irmãos? Eu estou instruindo a igreja à luz da palavra de Deus, para que a gente não cometa o erro que muitas pessoas têm cometido, onde as pessoas entram na igreja ou fazem parte da igreja querendo que as suas expectativas sejam supridas. Ai, hoje tocou hino, que maravilha. Aí o outro fala, nossa, detesto o hino. Nossa, está com tempo que não toca hino na igreja, que coisa ruim. Ai, que bom que não está tocando hino. Não é, o culto não é para nós, irmãos, o culto é para Deus. Se é com hino, sem hino, com bateria, sem bateria, com microfone, sem microfone, é o que sai daqui.
do nosso coração. Ah, porque esse formato, ah, porque está fazendo isso, ah, porque não está fazendo aquilo. Meu irmão, minha irmã, quem tem que ser agradado na igreja? É o Senhor da igreja. Se está contrário à palavra dele, deve imediatamente sumir, desaparecer, nunca acontecer. Mas se não está contrário e é para a glória dele, meus irmãos, é eu que tenho que me amoldar. É eu que tenho que fazer parte, é eu que tenho que mudar. Eu tenho uma camisa que diz assim: tudo muda quando você muda. Esse é o problema, às vezes a gente não quer mudar. Às vezes a nossa cabeça está presa numa estrutura. Às vezes a gente valoriza muito mais a forma do que o conteúdo. Por exemplo, nós estamos acostumados a vida inteira a uma escola dominical às 9 horas da manhã, não é isso? Se por algum momento da nossa vida, seja por perseguição, seja por qualquer que seja o motivo, a gente tiver que fazer uma escola dominical 3 horas da tarde no domingo, qual que seria o problema disso? Não estou dizendo que tem mudança não, irmãos, é só para a gente pensar. Como que muitas vezes assim, não, eu nasci ou eu entrei na igreja, a escola dominical era 9, então se ela for continuar sendo 9 a vida inteira, para mim está ótimo. Mas se mudar para 9h15, desaba, o mundo cai. Tá vendo? Às vezes a gente fica pegando em coisinha. E muitas vezes a escola dominical pode ser 9 horas a vida inteira, e às vezes coisas contrárias à palavra de Deus, às vezes podem até passar despercebido, mas se for 9 horas está tudo bem. Estou dizendo que muitas vezes nós estamos apegados à forma, à estrutura, a coisas que se mudar ou se não mudou, não vai alterar, mas o conteúdo ele jamais pode mudar. E muitas vezes a gente está preocupado em as nossas expectativas serem supridas. Muitas vezes a gente está mais preocupado em que aquilo que eu quero do meu jeito, a minha forma de pensar, aconteça do meu jeito. E não pode ser assim. Nós temos um manual. As coisas têm que ser do jeito dele, do jeito do autor desse manual, conforme ele mesmo estabeleceu para nós. Ele é quem tem que ser agradado na igreja, ele é quem é o Senhor. Nós estamos aqui para servi-lo. Agora, óbvio, se eu fui alcançado, transformado e regenerado pelo autor desse manual, fazer as coisas do jeito dele, para ele, vai trazer prazer e satisfação para a minha vida. Eu não estou dizendo que a nossa vida na igreja ela tem que ser desapontada, a nossa vida na igreja ela tem que ser decepcionante, a nossa vida na igreja ela tem que ser ruim, a gente tem que fazer tudo arrastado, tudo de cara feia. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que se o nosso foco, o nosso alvo, se for uma só fé, se o nosso foco for Jesus, muitos conflitos dentro da igreja, muitas divergências vão acabar. É porque muitas vezes as pessoas vão achar: eu acho que o banco tem que estar assim, eu acho que a cor tem que ser essa, eu acho que a projeção tem que ser assim, essa lâmpada tem que estar ligada, não, essa tem que estar desligada. Coisas que nos desviam a atenção do verdadeiro alvo, foco e objetivo, que é Cristo. Eu acho que tem que ser esse líder, eu acho que tem que ser aquele líder, eu acho que tem que ser essa pessoa. O foco é Cristo. De maneira que a gente tem que parar para nos perguntar. Porque no final das contas, um monte de coisa acabam sendo desculpas nossas de nós mesmos para que a gente não desempenhe nosso serviço. Sabe por quê? Enquanto eu estou aqui com o dedo na cintura, mão na cintura, apontando o dedo para lá, falando que aquele tijolo está torto, eu vou estar vendo o que o pedreiro fez, o que ele deixou de fazer, é porque eu estou aqui com a mão na cintura, apontando o dedo. Diz uma máxima, desde a época do meu avô, que quem não trabalha, dá trabalho. Quando eu estou apontando o que o outro irmão está fazendo na sociedade interna, no ministério, na portaria, quando eu estou vendo defeito demais, apontando demais, cobrando demais, é porque eu estou à toa demais, olhando o que os outros estão fazendo. Esse é que é o problema. E muitas vezes eu estou apontando o que os outros estão fazendo justamente porque eu não estou desempenhando o que eu deveria fazer. De maneira, irmãos, o que essa palavra de Deus nos sacode nessa manhã é para que nós lembremos que igreja somos nós. Se a sua igreja está boa, se ela está caminhando, se ela está crescendo, se ela está adorando a Deus, louvado seja Deus, glória ao nosso Deus que está trabalhando na vida de cada um de nós.
Se a sua igreja está ruim, se ela está parada, se ela não está crescendo, se ela está doente, se ela não está saudável, primeira coisa que eu tenho que olhar na minha vida. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha ação? Como é que está o meu desempenho do meu serviço? Como é que está o meu compromisso? Como é que está o meu envolvimento com a obra? Eu não tenho que ter essa visão e essa noção que eu faço parte desse grupo, pagando uma mensalidade, ofertando, dando dízimo, para que a minha expectativa seja suprida. Não é assim. Nós fomos comprados, éramos escravos do pecado, de Satanás, fomos comprados, agora somos escravos do mesmo jeito, só que somos escravos de Deus. É uma escravidão infinitamente maior e melhor do que qualquer liberdade dessa vida. É uma escravidão boa, que dá sentido e dá propósito para nós. Mas é uma escravidão. Por quê? Porque lembra que Ele é o Senhor, eu sou o servo. Escravidão no melhor sentido do termo, não é pejorativo. Eu pertenço a Ele, Ele me comprou com o seu sangue. Então, irmãos, a gente precisa tirar da mente, nossa, essa mentalidade de clientelismo, de achar que na igreja eu sou cliente, de achar que na igreja eu tenho que ser bem atendido, no sentido de que todas as minhas expectativas sejam supridas. Quando eu faço parte da igreja, que eu fui batizado, que eu me tornei membro, eu me tornei parte da equipe. Se a ideia, a figura da mente é um restaurante, eu não estou na mesa sentado recebendo, eu estou na cozinha preparando alimento, eu estou na cozinha levando os alimentos para a mesa, eu estou servindo, porque o povo de Deus foi chamado para servir. Se a figura que está na mente é um shopping, eu não estou ali para consumir, eu estou ali para trabalhar, eu estou ali para atender, eu estou ali para servir as pessoas, a comunidade à minha volta, para que elas conheçam o meu Senhor. Se a minha figura, se a minha mentalidade é uma escola, eu não tenho que pensar ali como pai, como cliente que está ali pagando para receber, eu tenho que pensar que eu sou o diretor, o coordenador, eu tenho que pensar que eu sou o professor, eu estou ali para dar o meu melhor. Porque a Igreja Betânia sou eu, mas a Igreja Betânia é você. Nós somos a Igreja Betânia. Quando alguém fala mal da igreja, sendo membro da igreja, está falando mal de si mesmo. Está criticando a si mesmo. E nós devemos sim cobrar, nós devemos sim apontar o que está errado, o que tem que melhorar, o que tem que consertar, mas isso começa de nós. Começa de nós. Começa na escolha da nossa liderança, no preparo dos nossos líderes, na condução dos nossos projetos e planejamentos. Meus irmãos, foi assim que Jesus fez. Foi assim que Ele estabeleceu. Olha só como que Paulo conclui esse bloco a partir do verso 17. Isso, portanto, irmãos, digo... Por que, Paulo, que você está dizendo isso? Ele vai dizer: digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, ou seja, as pessoas do mundo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, querendo só receber, querendo que as suas expectativas sejam atendidas, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês têm ouvido e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vocês despojem do velho homem, da velha natureza, dos velhos pensamentos, dos velhos comportamentos, das velhas atitudes, que se corrompe segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, novo comportamento, nova atitude, novo pensamento, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Nós não somos mais do mundo. Ele começa a carta dizendo que nós somos tirados das trevas. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos e escolhidos por Deus para andarmos na sua boa obra, no seu serviço. De antemão, Ele predeterminou que essas coisas acontecessem. Então, meus irmãos, às vezes a gente fica com a concepção de o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Existem pecados por ação, por comissão. Pessoa que sabe que algo que ela está fazendo é errado, ela vai lá e faz.
Mas existe o pecado que a gente chama de omissão também. Crescer, aprender, servir, envolver, da menor maneira que seja. Mas se eu não estou fazendo isso, eu estou pecando contra a vontade de Deus. Imagina se um órgão pequenininho dentro de mim, se uma parte dentro do meu corpo resolve só frequentar o meu corpo. Vai ser danoso. Eu não conheço de medicina, eu não sei ao certo para que serve um apêndice, aquela tripinha que as bichinhas de goiaba, a semente, vai tudo parar nela, né? Mas eu sei que quando ela adoece, se não for tomada uma providência, o corpo pode morrer. Às vezes um machucadinho que a gente tem no pé, se não for cuidado, se não for tratado, se não houver regeneração e ele adoecer, uma infecção pode avançar na nossa corrente sanguínea e a gente pode morrer. De maneira que o que Paulo fala para nós aqui nessa manhã é sobre a dinâmica e o ministério da igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Que essa palavra seja para nós uma palavra de instrução, de encorajamento. A importância de escolher os nossos líderes. A importância da igreja ser edificada nos dons, a importância da igreja exercer o seu ministério. Porque foi assim que Jesus estabeleceu. Então, nesse tempo que nós estamos aí escolhendo a nossa liderança, nossos presbíteros, alguns diáconos, oremos, irmãos. Oremos para escolhê-los, oremos para que Deus os capacite, aqueles que estão eleitos, pastor, presbíteros, diáconos, para que Deus os habilite e os capacite. Mas também oremos para que Deus levante no seio da igreja homens maduros, segundo o coração de Deus, que vão ser bênção nessa dinâmica de preparar pessoas que vêm da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, fechando esse ciclo, tudo isso para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a entender essa palavra e que Deus nos ajude a praticá-la e a lembrar dela. Eu sou igreja. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu sou membro desse corpo. Eu faço parte dessa família. Eu tenho uma função. Eu tenho um dom, eu tenho um chamado. Então eu preciso me capacitar, me habilitar, desenvolver. E dentro das minhas limitações, sejam quaisquer que forem da minha vida. Porque eu sei que existem irmãos em caso de enfermidade, casos de idade, que estão limitados em muitos aspectos, em casos, às vezes, até de outras ocupações, de demandas pessoais ou familiares. Mas nem por isso eu tenho que ser só um frequentador. Preciso pertencer, eu sou o corpo de Cristo, eu preciso me envolver diretamente com esse ministério, com essa obra, porque esse é o chamado que Deus tem para mim. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender a dinâmica e o ministério da igreja, para que nós possamos ser sempre uma igreja saudável, uma igreja abençoada, uma igreja guardada, sustentada pelo Senhor Jesus todos os dias. Quero pedir ao pastor Diego para que faça essa oração aqui no microfone por nós e na sequência também possa impetrar a bênção sobre as nossas vidas. Pai, nós de fato reconhecemos que somos falhos, que erramos, mas nós louvamos o Senhor, Deus, porque a Tua palavra, ela continua falando. Que nessa manhã nós possamos observar tudo aquilo que foi falado, possamos meditar nisso ao longo da semana. Lembrarmos, ó Deus, das nossas responsabilidades, lembrarmos, ó Deus, do privilégio que temos de podermos servir ao Senhor na igreja que o Senhor mesmo nos colocou. Mas tendo a compreensão, ó Deus, que tudo isso um dia vai passar. O que vai restar foi aquilo que nós fizemos. Sabemos que diante do Senhor, o Senhor não vai perguntar quantos carros, quantas casas, quantos trabalhos, qual que é a quantidade de posses que nós tivemos. Mas o Senhor vai perguntar o que nós fizemos com aquilo que o Senhor nos deu. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, a minha oração nessa manhã é que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e que nós possamos verdadeiramente nos envolvermos na obra do Senhor. Verdadeiramente nós possamos compreender, ó Deus, o privilégio, a importância de poder fazer parte de um ministério. O privilégio, a importância de podermos escolher os nossos líderes, ó Deus, presbíteros e diáconos.
homens que estarão junto conosco, ó Deus, ombreando, trabalhando, buscando o melhor para a igreja do Senhor. De fato, todo esse processo eleitoral, ele possa seguir de maneira transparente, de maneira honesta, e que nós, ó Deus, a começar em mim, nós possamos orar e colocar tudo isso na presença do Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para a tua igreja. Essa é a nossa oração, grato por tudo, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, o nosso Salvador, o amor do Deus o Pai, aquele que entregou o seu único Filho por nós, e a consolação do Santo Espírito, aquele que está conosco neste momento, estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Tenhamos todos, irmãos, um bom domingo, que Deus nos abençoe ricamente. Às 19 horas nós estaremos de volta e a nossa transmissão hoje ainda será pela página do Facebook, por conta da situação da nossa internet, situação essa que até semana que vem certamente já estará resolvida. Deus abençoe, tenham todos um bom domingo. Vão em paz.